Doctor Who, An Unearthly Child, o primeiro arco da série clássica. Como dito nas obras finais do vídeo anterior, Susan e o Doutor estão vivendo em Londres, no ferro velho de E.M. Forman, na rua Totter's Lane 76. Inclusive foi daí que o Doutor e a Susan tiraram o sobrenome Forman, que eles usam nos pseudônimos deles, Dr. Forman e Susan Forman. A Bárbara, professora da Core Hill School, estranha o fato de não haver nenhuma casa nesse endereço, então ela e o professor Ian seguem Susan até o ferro velho. Eles se esbarram com o doutor e insistem e entram na tardes, onde ouviram Susan. Lá eles percebem que a cabine telefônica não segue as leis da física que eles conhecem, e ficam desacreditados, porque por dentro é maior que por fora. O doutor acaba desmaterializando a nave para provar que é uma máquina do tempo que viaja entre o tempo e o espaço. Após pousar na era paleolítica, eles saem e o doutor se afasta e acaba sendo sequestrado por um Neandertal chamado Zar, no qual viu o doutor acender o cachimbo com fósforos. Zar leva o doutor para a caverna e o obriga a fazer fogo, mas ele perdeu os fósforos dele no caminho. Susan, Ian e Barbara encontram o doutor, mas também são pegos. A anciã solta eles escondidos, pois ela tem medo de fogo. Eles fogem, Zá os segue e acaba sendo atacado após uma discussão. Decidem ajudar Zá. Paul mata a anciã por tê-los soltados e acusa Zá de ter feito, mas o doutor desmente, mostrando a pedra de cal com sangue da anciã. O Ian consegue fazer o fogo. Zá briga com Cal e o mata. Zá quer juntar a suposta tribo do doutor com a deles, mas o doutor nega e diz que quer ir embora. Então Susa dá a ideia de usarem crânios com fogos para assustá-los enquanto fogem, e assim fazem. Acham a Tardes e começa o processo de desmaterialização. Esse arco possui um livro que tem o script dos episódios, em que reconta a mesma história. O segundo arco é o The Daleks. Ao pousarem no planeta Scarrow, em uma selva, Bárbara revela não estar bem. Eles não conseguem fazer a Tardes voltar a funcionar sem Mercúrio, então saem para explorar. Encontram uma cidade com uma construção de metal. Bárbara entra nela e acaba presa. Ian, Susan e o Doutor tentam ajudá-la, mas acabam rendidos pelos Daleks. Ian é eletrocutado e impossibilitado de mexer as pernas temporariamente. Os Daleks liberam Susan para sair para pegar o kit de anti-radiação na Tardes. Susan encontra com Tal no meio do caminho, eles conversam. Os Daleks obrigam Susan a escrever uma mensagem para os Tals. Ela faz e assina com o nome dela. Calma. O doutor, a Susan, o Ian e a Barbara fazem uma encenação e conseguem enganar um Dalek. Eles o tiram de dentro e o Ian entra no lugar. Um dos Daleks percebe e soa o alarme. Dificultosamente, todos conseguem sair de lá. É revelado que no passado, os Daleks se chamavam Daws e eram humanoides. Eles descobrem que o componente do fluido foi pego pelos Daleks, impedindo-os de saírem do planeta Scarrow. Ian demora, mas convence os Tals a revidarem. Eles se separam em grupos. O primeiro grupo atravessa o pântano para entrar na cidade por trás sem ser visto. Os Daleks decidem aumentar o nível de radiação para tentar acabar com os Tals. Porém, isso demora dias. O grupo do Doutor entra na cidade e corta a comunicação e câmeras dos Daleks. O Doutor dá um curto-circuito destruindo os computadores dos Daleks. Entretanto, os Daleks são alertados e o Doutor e a Susan são pegos. O grupo de Ian tem que pular para o outro lado da ravina. Porém, o último, Antodos, não consegue atravessar, acaba caindo e se sacrifica. A luta final começa, Ian e os Tals conseguem soltar o Doutor e a Susan, eles derrubam os Daleks e vencem. Após isso, eles voltam para a Tardes com um fluido cheio de mercúrio e continuam a viagem. Contudo, a Tardes dá um solavanco e todos desmaiam. O livro Doctor Who in an Exciting Adventure with the Daleks, ou Doctor Who and the Dead Planet, ou Doctor Who and the Daleks, dependendo da versão que pegar, pois tem muitas versões com vários nomes diferentes que contam a mesma história. Esse livro é um início alternativo, portanto Ian não conhece Barbara. Eles acabam se conhecendo em um acidente de trânsito, enquanto Barbara segue Susan até o ferro velho. A Susan, que se chama Susan English, em vez de Foreman nessa história. O Ian não é o professor de Susan, apenas a Barbara é.
E o outro aspecto importante é o arco. Em vez de Ian, Barbara, Susan e o Doutor irem parar na Paleolítica, seguindo o arco An Unearthly Child, eles vão direto para o arco de Daleks, ou seja, vão direto para o planeta Scarrow. E de resto a história é quase a mesma. Peril in Mechanistria. História do livro Doctor Who Annual de 1966. Se passa logo após os acontecimentos de Daleks, segundo o próprio livro. Porém, o problema é que os acontecimentos de Daleks já é um gancho para o arco The Edge of the Destruction. Pois eles já acabam o arco de The Daleks todos desmaiados dentro da nave e eles começam acordando no arco The Edge of Destruction. Mas, na história Peril e Mechanistria, o doutor está sozinho. Portanto, a única explicação possível é que o doutor passou por essa história enquanto todos estavam desmaiados na tarde. Observação, mesmo eles estando supostamente desmaiados, essa história não faz muito sentido. O doutor, ao fugir de Scarrow com pressa, acaba tendo sua tarde danificada, portanto ela se materializa sozinha num planeta de metal. O doutor sai para explorar, identifica o local e acaba sendo pego por uma máquina e salvo por pessoas invisíveis. O doutor acorda no meio de uma raça de Korrats. Eles são especialistas em máquinas devido ao fato do planeta deles só possuírem máquinas e não terem vegetais, mares, solos, etc. Eles exigem destruir a Tardes, mas o doutor se opõe e acaba refém de Draco, que quer voltar no tempo antes dos Mechanistrians tomar conta de tudo. E assim o doutor faz e Draco vai embora. Isso tudo não faz sentido, porque esse tempo todo Barbara, Ian e Susan teriam que estar desmaiados no chão da tarde. O Draco e os outros entraram na tarde e nem perceberam nada. Então ficaria meio estranho e incoerente. A tarde não estava com problema. Como é que eles se teletransportaram, né? Se desmaterializaram. Isso não faz muito sentido. Como o doutor teleportou o Draco, não faz sentido. No início de The Edge of Destruction, o doutor está desmaiado no chão, no mesmo lugar onde ele desmaiou no fim de The Daleks. Ele teria desmaiado de novo com outro solavanco, né, com outra explosão da tarde e caído no mesmo lugar, o que não faria sentido. Ou seja, se alguém tiver alguma teoria que faz sentido, avisa. E só não levem nada a sério, afinal, tudo ficção de uma série que existe há décadas e existem várias histórias que se contradizem, e isso é normal. The Edge of Destruction. Bárbara acorda depois da explosão, logo depois acorda Susan. Mas Susan não se lembra de nada. Ela está convencida de que um alien entrou na nave e vê a porta da Tardes aberta. Eles cuidam do ferimento do doutor. Ian acorda, Susan, confusa, tenta atacar o Ian. Eles veem imagens no painel da Tardes. O doutor acusa Ian e Bárbara de ter feito isso. Bárbara vê o relógio derretendo e grita. Ian perde consciência e ataca o doutor, mas se lembra de quem o doutor é e para. Bárbara deduz que os eventos estranhos são uma tentativa da própria Tardes de avisar a tripulação do que está acontecendo, do que está de errado, né, do que há de errado. O doutor deduz que a Tardes está indo para o início do sistema solar. O doutor rastreia a falha da nave até uma mola quebrada no interruptor de retorno rápido que estava preso, enviando-os mais para trás no tempo do que o pretendido. Os eventos estranhos que os quatro estavam vivenciando eram tentativas da TARDIS de avisar seus passageiros antes que a nave fosse destruída. Consertar o interruptor de retorno rápido faz tudo voltar ao normal. O doutor humildemente pede desculpas a Ian, que aceita imediatamente, mas Bárbara precisa de mais convencimento e sai da sala. O doutor e Ian brincam antes que a Tardes se desmaterialize e o doutor vai pedir desculpas a Bárbara, que aceita seu apelo. Agora, em termos amigáveis, um com o outro, os quatro se preparam para explorar os novos arredores. Desta vez estão num local que está nevando. Quando Bárbara e Susan saem, descobrem uma pegada na neve. Observação: é descoberto nesse episódio que a Tardes tem uma espécie de vida e consciência própria. Marco Polo. Primeiramente gostaria de alertá-los que é um arco incompleto. Os episódios são conteúdos perdidos procurados até hoje, porém o áudio e algumas imagens foram recuperadas através de terceiros e revistas, possibilitando uma reconstrução para podermos entender a história. O arco começa com Ian, Susan, Bárbara e o doutor saindo da Tardes e sendo interrompidos por mongóis.
Porém, Marco Polo se intromete e impede que qualquer coisa aconteça. O doutor e seus companions sofriam com problemas devido à altitude. Marcos ajuda e apresenta Tegana, seu braço direito, e Pinchot, que está sendo levada para um casamento arrastada. Marco Polo confisca a caravana do doutor, à tardes, como presente para Kublai Khan. Tegana recebe o veneno para usá-lo mais tarde. Susan se aproxima de Pinchot. Ambas seguem Tegana no deserto. Começa uma tempestade de areia e Tegana ajuda as duas e se finge de desentendido quando elas questionam do porquê ele estava ali. Tempos depois, Tegana pega a água que Marco Polo pediu e despeja no chão. O doutor consegue coletar a água que ficou condensada na tarde, mas o problema foi convencer Marco Polo que eles não estavam escondendo água. Tegana manda um bandido atacar a caravana, mas Bárbara escuta o bandido faz ela de refém. Susan entra na caverna dos 500 olhos e procura Bárbara e vê os olhos nas paredes. A Bárbara acaba sendo salva, o bandido foge. A Bárbara fala que ela estava apenas seguindo Tegana, mas ele nega e diz nunca ter entrado na caverna. Marco Polo afirma que Susan está influenciando demais Pinchot. Marco Polo, após Tegana dedurar o doutor, pega a chave de reserva do doutor, deixando-o sem como entrar na tarde. Ian encontra o guarda morto e liga os pontos, que provavelmente era o Tegana quem tinha matado. Marco Polo não acredita e confia cegamente em Tegana. Pinchot revela o local das chaves da tarde, onde Marco Polo escondera. Susan pega, se despede de Pinchot, porém ao entrar na tarde é agarrada por Tegana. Marco chega e entende tudo. Ian vai procurar Pinchot e Marco manda Tegana atrás de Ian. Ian encontra Pinchot, Tegana também os encontra logo em seguida. Ian é preso, o noivo de Pinchot morre após tomar um elixir. O doutor perde a tarde após apostar com Kublai Khan. O doutor interrompe Tegana na hora que ia atacar Khan. Marco devolve a chave e derrota Tegana numa luta. O doutor e os companions dele vão embora na tarde. The Sorcerer's Apprentice. Livro de Virgin Publishing Missing Adventures. Ao pousarem na tarde, o doutor, o Ian, a Susan e a Barbara acabam encontrando um dragão que fere Barbara. Eles são salvos por Sir Westhold. Eles entram no reino e se encontram com Edmund Pawbury e Gremlin, que pede para que o doutor abra tarde. Durante a refeição à corte, é interrompida por Marton Dow, que pede a princesa Melissa em casamento, deixa Edmund irritado e desaparece logo após. Susan e a princesa Melissa são sequestradas à noite por Marton. Eles decidem se separar em dois grupos. Um dos grupos vai atrás do Elmo de Merlin, que é capaz de deixar invulnerável a magia de Marton. O grupo de Dr. Ian encontra uma nave caída com forasteiros na direção da Ilha das Sombras. Marton Dow mostra os seus dragões para Susan e Melissa. Susan rouba uns frascos de ácido. Ivanov, um dos forasteiros, coloca o Elmo de Merlin e é controlado pelo Elmo. Bárbara, entediada de ficar no castelo, avista Susan, que era uma miragem, e acaba se perdendo na floresta. Ela encontra uma casa de uma bruxa que a ajuda. Elas montam numa vassoura e partem para salvar Susan e Melissa. Susan e Melissa queimam a barra da cela com o ácido químico que Susan roubou. Elas descem do lugar com o cabelo da Melissa ao estilo Rapunzel. Susan e Melissa acabam fugindo. Elas se encontram com Bárbara e depois logo com o Ian e o doutor. Eles vão para a coroação de Gremlin. Durante a coroação, Shannon, um dos forasteiros, chega e Dow também chega e se junta com Shannon. Gremlin se mostra trabalhar com Dow secretamente, tentando usar o poder. Gremlin acaba trocando de corpo com Dow e Dow acaba morrendo. O doutor e outras duas feiticeiras se juntam e batalham contra Gremlin. O doutor o derrota. Eles são autorizados pela rainha para voltar para Tardes.
Susan, Ian, Barbara e o doutor partem e a tarde se desmaterializa. Who Discovered America? A tarde pousa na Groenlândia no ano 1002 d.C., devido a um vazamento em sua bateria de plutônio. O doutor pede a Eric, um viking, para levá-lo à desconhecida América. Os vikings planejavam deixar o doutor e seus companheiros para trás como forma de ser seus primeiros colonos, mas o doutor convence a não fazer isso, alegando que ele pode comandar as marés e assim forçar os vikings a ficarem para trás com ele. The Key of Marinus. Ao pousarem no planeta Marinus, o doutor e seus companheiros descobrem que a água do lugar é ácido e que tem um alien e um submarino de vidro no local. O doutor e as companions acabam entrando na estrutura gigante. Arbitan, um tipo de protetor local, salva Susan de um dos aliens. Arbitan explica que é um guardião da consciência de Marinus. Consciência que é um computador que regula lei e ordem em vários planetas. Até um dos Vords, os aliens que tentaram atacar o local, e que tentam até agora, descobrirem como burlar o computador. Por isso, Arbitan precisa de todas as chaves de Marinus para atualizar o sistema, pedindo então a ajuda do doutor e seus companions, que a princípio negam, mas são forçados, e se teleportam com os Dials. Arbitan é assassinado logo após eles irem. Ao se teleportar, Barbara desaparece deixando o Dial para trás, mas logo a encontram, sendo bem tratada por habitantes de Morphton. Mas logo o doutor desconfia. À noite, a Sabita, empregada do local, coloca os aparelhos na cabeça de todos enquanto dormem. Porém, o de Bárbara cai. Quando ela acorda, ela vê uma realidade diferente dos outros. Ela vai atrás de descobrir o que está acontecendo e deduz que Sabita é a filha desaparecida de Arbitan. Ela está usando uma das chaves de Marinus em volta do pescoço. Ian, hipnotizado, leva Barbara para os mandantes. Barbara, com medo e tentando tirá-lo do estado de transe, quebra tudo, acabando com os seres que estavam mandando ali. O doutor se teleporta direto para o local final, onde está a chave final, enquanto o grupo vai para a selva gritante. Nessa selva, Barbara encontra uma estátua com uma chave, mas ao pegá-la é levada ao outro lado da parede. Susan, Sabita e Altus, que era um dos servos sobre hipnose na cidade anterior, se teleportam para o próximo local enquanto Ian vai ajudar Barbara. Barbara grita para Ian e ele se desvia do machado que estava caindo. Ian depois acaba preso atrás de uma grade e Barbara acaba enroscada em uma rede. Ian encontra um amigo de Arbitan, mas acaba morrendo logo após e suas últimas palavras são que a chave está escondida no DE3O2. Quando estão sob ataque da floresta, eles descobrem que DE3O2 é um frasco químico. Eles pegam a chave dentro do frasco e se teleportam. Ian e Barbara se teleportam e desmaiam na neve. Um homem chamado Vazor salva-os e os leva para seu chalé. Ian, após ser acordado por Barbara, sai para encontrar os outros. Ele encontra Altus amarrado que diz que o Vazor é o culpado. Eles voltam, salvam Barbara e obrigam Vazor a dizer onde Susan e Sabita estão. Ele nega e Ian obriga a levá-los lá. Eles vão, mas ele diz que há demônios lá. Ao chegar na caverna, Ian, Altus e Barbara encontram Susan e Sabita. Atravessam a ponte para encontrar a chave, porém Vazor corta a ponte, deixando-os do outro lado, e ele vai embora em seguida. Ian e Altus faz uma ponte improvisada. Susan passa e coloca as cordas da ponte no lugar de volta. Eles pegam a chave no bloco de gelo, os cavaleiros que estavam em volta acordam e os seguem. Barbara e os outros atravessam a ponte. Ian corta a ligação da ponte. Eles todos voltam para a chalé do Vazor, recuperam as outras chaves e os Dials. Os cavaleiros invadem e eles se teleportam, deixando Vazor ser atacado. O Ian acaba chegando num local diferente dos outros. Ele vê um corpo e uma arma, ele analisa e acaba sendo nocauteado. O verdadeiro assassino arma para o Ian, que é preso e levado ao tribunal com uma possível sentença de morte pelo assassinato e roubo da chave, caso não consiga provar sua inocência.
O doutor chega para atuar como advogado dele. Eles deduzem que o guarda Aidan foi o culpado pelo roubo e assassinato. O doutor e Sabitha fazem uma simulação de que recuperaram a chave no esconderijo de Aidan. Ele revela que só fez isso porque mandaram e ele acaba assassinado por uma bala vinda do fundo do tribunal. Mais tarde, Susan é sequestrada e Barbara ameaçada e forçada para... forçada a parar de investigar. Barbara pede pistas de com quem Aidan estava trabalhando para a esposa dele, Kala. Kala manda eles embora e fala que não sabe nada sobre o sequestro de Susan. Barbara percebe um deslize na fala de Kala e descobre que foi ela que sequestrou Susan e matou seu próprio marido. Kala admitiu sua participação nos crimes, entretanto mente falando que ela estava trabalhando para Ian. O doutor fica frustrado, contudo percebe que o mandante do crime irá voltar para pegar a chave e assim consegue pegá-lo, salvando Ian da sentença de morte. Eles se despedem e vão. Ao chegar, Ian e Susan percebem que alguém está se passando por Arbiton e entrega uma chave falsa. O doutor e o resto fogem do local, pois após os aliens inserir a chave falsa, acionam um protocolo de autodestruição. O doutor, Susan e Barbara partem na tarde. Altos e Sabitha fica e diz que começarão uma nova vida juntos. Rennigan's Record é uma história de um livro de Doctor Who que iria ser lançado, porém o escritor David Whittaker morreu e não terminou o livro. A história Rennigan's Record foi a primeira história do livro e ela foi recuperada e lançada no Doctor Who Magazine 200. Joseph Rennigan é um biólogo que, após sua nave bater em Marte e ele sobreviver, ele estava ficando sem muitas opções e suprimentos para sobreviver. Por sorte, o doutor e seus companions aparecem em Marte. Porém, para evitar que Rennigan pense que existem marcianos ou viajantes no tempo e espaço, ele e seus companions fingiram ser sonhos, e Rennigan acreditou que eles eram sonhos. O doutor o guiou para cuidar de seus ferimentos e conseguir água através de condensação de gotas em latas. O doutor o ensina o suficiente para sobreviver até que ele seja resgatado e depois o doutor vai embora com seus companions na tarde. In Between Times, uma comic da Tyson Comics que foi liberada após uma campanha de caridade. Muitos dizem que ela foi reimpressa depois na revista Operation Volcano, mas eu não encontrei ela nessa revista. Acho que foi uma informação disseminada errada. Ou talvez esteja na versão alemã desta revista que eu encontrei alguns indícios que possa ter lá. Barbara e Ian ficam sem sono e decidem explorar a imensidão dos cômodos da tarde. Susan descobre e pedem para tomar cuidado. O doutor diz que não quer ser rude em parecer que estão escondendo algo, então mostra as criaturas que tem na tarde. Susan mostra o segredo dela no cômodo de arte. Ela fez vários desenhos dos dois. The Path of Skulls, do livro The Many Lives of Doctor Who, ou Doctor Who The 13th Doctor. Ao pousarem com a tarde no local, Ian percebe logo que estão em uma estrada. Logo Barbara percebe que é uma estrada de crânios. Ela indaga se pode ser um tipo de sacrifício. O doutor nega, pois não tem nenhum tipo de pedestal ou altar ali e os crânios não possuem fraturas. The Ruins of Time. Susan e Ian estavam jogando de tabuleiro, mas eles pararam por causa que a tarde pousou em um lugar. Parecia ser um lugar em ruínas. Verdirioi se apresenta a eles, revela que o lugar está repleto de bandidos e que o planeta foi drenado e algumas pessoas congeladas. Susan joga tabuleiro com Verdirioi. Eles são atacados por bandidos e o doutor e a Susan são levadas. Eles descobrem que os bandidos drenam as vidas dos Torcadianos. O doutor é congelado, mas devido à sua relação especial com o tempo, ele se move e volta. Eles pedem para drenar Susan, mas ela nega. O doutor e os companions vão embora. Ela deixa para os Torcadianos seu tabuleiro como um objeto com relação ao tempo de presente. The Aztecs. Bárbara, sendo a primeira a sair da nave, vê uma tumba asteca e, como ela é especialista nos povos astecas, ela fica encantada e acaba colocando uma pulseira.
Ao sair da tumba, os astecas, por causa da pulseira, acharam que ela era uma deusa. A tumba se fecha e eles ficam impossibilitados de voltar para Tarde. O doutor procura um jeito de reabrir a tumba. Bárbara acredita que se os sacrifícios pararem, a civilização não será extinta. E o doutor diz que a história não pode ser mudada. Bárbara impede o sacrifício e os outros começam a desconfiar dela. Ian e Ixta preparam para seus combates. Ian mostra como consegue desmontá-lo apenas com os polegares. Enquanto isso, Susan recebe sua tutoria de como ser uma boa esposa. O doutor é enganado por Ixta, que descobre um jeito de ganhar de Ian na luta, com uma agulha com uma substância de planta. O doutor se encontra com Bárbara e descobre que o adversário de Ixta é o Ian. Bárbara impede que a luta termine em morte. Tio, não sei falar o nome dele, tenta envenenar Bárbara para ver se ela é realmente uma deusa imortal. Mas Ian escuta e ela consegue se livrar de beber o líquido fazendo uma encenação. O doutor pede Kameka para tomar uma xícara de chocolate com ela, sem saber que é uma forma de pedir em casamento do povo asteca. Mais tarde, Susan é forçada a se casar, mas ela nega a todo custo, sendo levada para ser punida. À noite, Ian se junta para o doutor para procurar uma passagem secreta. Ian entra e o doutor fica do lado de fora. Logo chega Ixta, que fecha a passagem. Por sorte, Ian encontra uma outra saída pela tumba. Ixta diz a Susan que matou Ian, mas Ian chega e o nocauteia por trás, provando que é mentira. A corda que eles iam usar para abrir a tumba se rompe. Ian e Susan acabam sendo incriminados por supostamente atacarem Outlook e os levam para um lugar. Kameka chega para ajudar Ian com uma distração. Ian nocauteia o guarda e pega o capacete dele. Ian luta com Ixta enquanto o Dr. Bárbara e Susan tentam abrir a tumba. Ian derruba Ixta do templo. Eles abrem a tumba e voltam para Tardes. Corta por um tempo depois, a Tarde está desligada, porém ainda está se mexendo, dando a entender que está dentro de algo que se locomove. The Fragile Yellow Arc of Fragrance, que é um arco que foi cancelado e nunca adaptado para a TV, porém anos mais tarde foi adaptado para um áudio-história que ficaria logo após o arco de The Aztecs. Portanto, é possível que não haveria esse corte no final do último episódio de The Aztecs, que é um gancho para The Censored. Essa parte da história da Tarde se mover mesmo desligada viria depois dessa audio-história. Com isso, podemos deduzir que essa audio-história fica no meio do último episódio de The Aztecs, perto do final, antes do corte que é o gancho para o próximo arco. Ian, o Dr. Susan e Barbara saem no planeta Fragrance, que significa fragrância, e ficam fascinados como se fosse o paraíso. Susan e Barbara conhecem as irmãs Rhythm, Melody e Harmony, que fica traduzido para ritmo, melodia e harmonia. Susan aceita ficar para trás no planeta com Rhythm. Já Barbara nega, o que irrita as irmãs. O Dr. e Ian, ao conversarem com os pais de Rhythm, também são quase persuadidos a deixar Barbara para trás. Melody e Harmony explicam para Susan que em Fragrance o amor é para sempre e só é possível amar uma vez. Então, se Bárbara for embora, Rhythm vai se matar se afogando. Susan, desesperada, explica a Bárbara, contudo, ela novamente se nega. O doutor percebe que algo está acontecendo de errado nesse planeta e ele vai apressadamente embora junto com Bárbara e Susan. A audio-história Farewell Great Macedon. Após vazar combustível da Tarde, o Dr., o Ian, a Barbara e Susan se veem presos na Terra em algum momento do passado. Eles encontram um jardim. Ian reconhece como o jardim suspenso da Babilônia. Susan acaba ouvindo uma conversa entre o general Seleucus, o médico Glaucias, o sacerdote Lulas e o Antípater. O Dr. e Ian são interrompidos por uma lança que pousa bem do lado deles. Ao virarem, veem o rei e 4 guardas. O doutor e o rei criam um laço conversando. Bárbara descobre que o rei é Alexandre da Macedônia. Bárbara, durante a luta de Seleucus com Alexandre, avisou a Susan que Alexandre só visitou 2 vezes a Babilônia e que na segunda visita ele morreu. O doutor e Ian procuram uma maneira de explorar petróleo discretamente para recarregar a Tardes. Mais tarde, durante uma discussão, Cleitos chama Alexandre de traidor. Lolas e Glaucias se intrometem e empurram Cleitos para a lança e depois Alexandre tenta se matar com a mesma lança, contudo é impedido. Ian se sente culpado por causar o debate que levou à morte de Cleitos.
Antípater dá uma rosa envenenada a Calamus. O doutor chega e determina que ele foi envenenado com antraz e só seria salvo com transfusão de sangue. Bárbara sabia que nada poderia ser feito, visto que, de acordo com a história, ele morreria ali. Calamus impede Ian e Alexandre de brigarem e morre logo após. O general Seleucus se junta à conspiração de Antípater e Lulas para matar o rei e Hefestion, lembrando que eles foram responsáveis pela morte de Cleitus e Calamus. Nos jardins suspensos, os conspiradores emboscam Hefestion, arrastam-no para uma cabana e fazem uma esfinge mordê-lo, para que ele morra com veneno de cobra. Hefestion, no entanto, reúne força suficiente para reagir, mata Glaucias e foge de seus captores. Quando o veneno faz efeito, ele alcança os viajantes na tarde, quando eles estão prestes a partir, e com seu último suspiro tenta dizer a eles para avisar Alexandre sobre a conspiração. O rei chega no momento e vê. Ele mata Lulas, Antípater acusa o doutor e seus companions, os guardas levam o doutor e os outros, Antípater coloca o veneno no vinho de Alexandre. Sem nenhuma prova definitiva de sua inocência ou culpa, Alexandre os engana e diz que punirá apenas um deles, Ian. Quando os outros se recusam a ficar livres, Alexandre cede e propõe um acordo. O doutor e Ian passarão por provas para provar seu valor. Um aliado de Alexandre revela que ele tinha encontrado o corpo de Glaucias e algumas coisas em volta que indicam que a culpa é de Antípater. Alexandre, sabendo da inocência de Doutor e do Ian, decide continuar com os testes. Mesmo assim, o doutor e Ian passam. Alexandre mostra aos generais as provas da culpa de Antípater e o acusa abertamente de assassinato. Enquanto Antípater tenta encontrar uma resposta, uma desculpa, Seleuco saca sua espada e o mata, impedindo-o de falar. Logo depois disso, Alexandre cai no chão. O doutor, mesmo sendo avisado por Bárbara que é a data da morte dele, ainda assim tenta salvá-lo. Alexandre revela seus sonhos de reunir os reinos. Bárbara diz que seu sonho é apenas uma ilusão e o doutor concorda. E sabendo que é apenas uma ilusão, Alexandre então decide não ser tratado de seu envenenamento e decide assim morrer. O doutor e os outros se despedem de Alexandre nos seus últimos momentos e voltam para Tardes, indo embora. The Masters of Luxor. O doutor fez algumas alterações na nave para tentar levar Ian e Bárbara de volta. Porém, durante a desmaterialização, a Tarde dá um solavanco, todos caem e o doutor bate com a cabeça no painel do console. O doutor e Bárbara tentam salvar a Tardes. O Ian e Susan saem para explorar e ver se encontram algo útil. Eles encontram um banquete com várias cadeiras em volta da mesa. O Ian aperta um botão e parece um robô. Enquanto isso, Bárbara descobre que tem algo que suga a energia da Tardes como um tipo de flor canibal. Bárbara sente algo ruim no local. O doutor fala que isto é culpa da aversão instintiva da humanidade por qualquer coisa diferente. Depois de se distrair, Bárbara percebe que os robôs estão parecendo cada vez mais humanos e suspeita que eles são, na verdade, homens transformados em máquinas, levando Ian a perguntar ao doutor se isso seria possível. Proto, um robô, revela que os robôs mataram os mestres do Luxor e que o doutor e os companheiros estão sendo levados para o The Perfect One, ou o Perfeito. O Perfeito é um robô criado por outros robôs na tentativa de criar um robô perfeito, como o nome já diz. O Perfeito pede a vida dos viajantes. Os viajantes são drogados, Susan e Bárbara conseguem escapar durante uma falha, mas depois são capturados novamente. O Dr. Ian chegam numa cratera de onde vem o sinal que estava interrompendo a Tardes. Bárbara e Susan acordam e decidem contra-atacar. O Perfeito diz a elas que o Dr. Ian escaparam da prisão e que eles morrerão de fome e sede, mas Susan ri, mostrando-se feliz por eles terem conseguido sair. Quando o Perfeito não entende a reação de Susan, Bárbara percebe que, apesar de toda sua mente avançada, ele ainda é uma máquina, incapaz de realmente compreender a vida. As duas mulheres então começam a dizer bobagens, confundindo o Perfeito e mostrando a ele o quanto ele não é o homem que finge ser. Frustrado, o Perfeito as impede e as leva para a sala de cirurgia. Susan se solta da cadeira durante uma distração e salva Ian. O doutor tenta encontrar uma forma de desacelerar a autodestruição. O doutor e o Ian conseguem alcançar Bárbara e Susan na Tardes. A Tardes se desmaterializa e o local explode. A Small Semblance of Home, de Short Trips, volume 8, áudio história. Bárbara pega seu caderno e começa a devanear sobre que dia é.
Ela sai do quarto e vê Ian olhando para o doutor que está estudando as alavancas da tarde. Bárbara surta ao perceber que perdeu a conta de quanto tempo está ali. Os motores da tarde começam a fazer barulho e o doutor puxa as alavancas pousando-a. Eles saem para explorar. O doutor fica encantado com a natureza. Quando se dão conta, eles são cercados por uma tribo que alegam estarem profanando uma árvore sagrada. O doutor convence eles a soltarem seus companions em troco de ensiná-los a aproveitar a natureza do planeta. Bárbara conversa com Susan sobre que dia é. Susan revela ser relativo por causa da tarde, do planeta cristão e todas as viagens que passaram. Os tribais liberam todos os companions. O doutor ensina alguns truques, só que eles não se sentem satisfeitos e começam a arremessar lanças na direção do doutor. O doutor e os companions correm para Tardes e se abrigam rapidamente, deixando o planeta. Bárbara finaliza de escrever tomando chá e assim partem. The Sensorities. Bom, agora sim entra aquela parte final do arco de Astex, onde o doutor pousa na nave e ele continua a se mexer, pois é um gancho direto para esse arco, apesar do corte. O doutor pousa à tarde e eles decidem checar o motivo da tarde estar balançando. Ao saírem da tarde, veem uma nave com 2 pessoas mortas. Ao desaproximarem do capitão, ele retorna à consciência e dá um dispositivo para usarem em Carol, que também recupera sua consciência. Descobre-se que os tripulantes são da Terra do século 28. Enquanto isso, os aliens Sensorites roubam a fechadura da tarde, impedindo-os de ir embora. Os Sensorites colocam a nave em rota de colisão, porém o doutor muda a rota. Bárbara e Susan atravessam para o outro lado da nave e encontram um dos membros da tripulação, o John, que está falando palavras desconexas e quase aleatórias. Enquanto Ian e o capitão tentam abrir a porta, são interrompidos por um Sensorite do lado de fora da nave. 2 Sensorites entram na nave, e aí é quando Susan lembra que já esteve em um planeta onde tinham plantas telepáticas que gritam. Susan lembrou que tem habilidades telepáticas, igual já mostrado em Freyet, em que ela usou para se comunicar com Jill, e em Hunters of Earth, para quebrar o controle das ondas sonoras. Ian retira Susan, Bárbara e John do outro lado da nave. O doutor descobre o motivo dos Sensorites terem feito aquilo com John de mexer com a mente dele. E ele descobriu que foi por causa do minério molibdênio. A Sense Sphere é rica de molibdênio. E eles querem proteger dos humanos chegarem perto do molibdênio. Bárbara, com a ajuda de John, consegue trancar as portas e deixar os Sensorites do outro lado. Porém, entram em comunicação telepática com Susan e fazem um acordo. Susan iria com eles na Sense Sphere e deixaria os outros em troca deles ficarem vivos. O doutor reluta e quando os Sensorites puxam uma arma, Ian apaga as luzes, revelando ser a fraqueza deles. Um novo acordo é feito e Bárbara e o capitão acabam ficando na nave, enquanto os outros vão para a Sense Sphere. O doutor fala um tempo com o ancião e descobre sobre uma doença que vem matando os Sensorites. Ian acaba pegando essa doença e o doutor desconfia que seja envenenamento pela água. Uma conspiração entre 2 Sensorites começa onde eles planejam desintegrar os humanos, porém o administrador para eles e leva a chave. O ancião libera o laboratório para o doutor fazer testes e tentar encontrar a cura. O doutor descobre que o veneno é a antropa beladona de um dos distritos de canais de água. O doutor dá o tubo de ensaio com a cura para o cientista. No caminho, o cientista passa para um Sensorite que fingia ser o segundo ancião e que possuía o segundo ancião e sua família sequestrados. Ele pega a cura e joga no chão. O doutor entra no aqueduto onde passa o canal das águas do Distrito 10. O cientista avisa para tomar cuidado com monstros que tem por lá. Ian e Susan vão atrás do doutor no aqueduto para salvar ele. Eles o encontram caído e o levantam e saem de lá rapidamente. Ele revela que encontrou a planta beladona no aqueduto, portanto os Sensorites estão sendo envenenados. Eles conseguem fazer com que levem Bárbara para o palácio na Sense Sphere. O segundo ancião luta contra o administrador, quebra a chave da máquina de desintegração e acaba assassinado pelo administrador. O ancião dá uma capa ao doutor para substituir o seu casaco que fora rasgado nos aquedutos. Um Sensorite alega que o segundo ancião teria sido assassinado pelo doutor.
O Sensorit alega que sabia que era o doutor pelo cabelo e o casaco, porém o doutor mostra que já agora está usando uma capa, portanto ele estaria mentindo. O ancião precisa dar o título de segundo ancião, visto que o atual estava morto e precisa ser substituído. E ele dá esse título de segundo ancião para outro Sensorit que ele não sabia, mas que fazia parte da conspiração. Enquanto isso, John foi curado de sua confusão e revela mais informações sobre a conspiração, que um dos conspiracionistas usava uma coleira no pescoço. Eles logo sacaram que era o atual segundo ancião. O segundo ancião dá um mapa adulterado dos aquedutos e armas sabotadas para que o Dr. e Ian se perdessem e morressem para os monstros. Carol é sequestrada e obrigada a escrever uma nota, mas John logo percebe que tem algo de errado. O Dr. e Ian brigam com um dos monstros, que acaba deixando cair uma insígnia com metade de uma palavra apagada e que terminava em Ymir. Por dedução, sabemos que é a palavra engenheiro em inglês. Susan decide que algo deve ser feito, já que os equipamentos do Dr. foi adulterado. Então Bárbara e John vão para os aquedutos com equipamentos de comunicação, enquanto Susan os guiam com suas habilidades telepáticas. O doutor convence os engenheiros que a guerra com os Sensorites acabou, porém era uma emboscada e eles são retirados de lá pelos Sensorites, que estavam acompanhados de Bárbara e John. O ancião devolve a tranca da Tardes, deixa os humanos partirem. O capitão parte de volta para a Terra e o doutor e seus companheiros vão embora na tarde. Ele diz que, independente de onde pousarem, irá deixar o Ian e a Bárbara lá. Taken to the Tower. Durante o arco de Sensorit, ele revela ter conhecido Rei Henry VIII. Não dá para saber quando, mas temos uma carta do livro Doctor Who The Time Lord Letters que comprova isso. Em algum momento antes de conhecerem Ian e Barbara, o Dr. e Susan se encontram com o Rei Henry VIII durante o almoço dele e se trancam na torre com ele. Em algum momento eles discutem e o doutor pede desculpas pelo comportamento infantil dele e diz que o encarceramento foi justo. O doutor se despede falando que no momento em que ele receber a carta, eles não estarão mais lá. The Transit of Venus. Essa auditória acontece pouco tempo depois de eles saírem de Sense Sphere. O doutor expulsa Ian e Bárbara da tarde. Ian sai e tenta defender Bárbara, que estava sendo abordada por marinheiros furiosos e confusos pelo aparecimento da tarde. Ele acorda e descobre que está no Endeavour, o navio do capitão James Cook. O James acaba jogando a Tarde no mar, e dentro da Tarde estava Susan e Barbara. O Dr. e o Ian ficam para fora como convidados no navio, sendo forçados a ficar e trabalhar. Após semanas, o Ian fica trabalhando no navio e faz amizade com Joseph Banks. Em um dia, Banks se comporta de forma errática e acaba empurrando Ian para fora do navio. Antes de afundar, Ian escutava Banks pedindo ajuda. Ian é salvo, mas ninguém acredita nas acusações dele contra Banks. Ian, achando que Banks queria envenenar todos no navio, ele o ataca. O doutor intervém e o Ian só é colocado na prisão da cabine em vez de jogado no mar. Ian percebe a porta da cabine abrindo e ele vê Bárbara. Susan revela que conseguiu prender a Tarde com uma corda no Endeavour. Por isso o navio foi arrastando a Tarde e elas não ficaram para trás. No momento em que Banks empurrou Ian no mar, Susan e Bárbara viram e com isso ela ficou tão inconformada que sem querer projetou os pensamentos de Bárbara na mente de Banks. Banks e Ian fazem as pazes. Banks revela que está voltando para Vênus, pois sua pesquisa teria sido concluída. O doutor fica irado pela sala de controle da Tarde ter sido inundada 2 vezes e diz querer desembarcar Bárbara e Ian na próxima parada. The Reign of Terror. Após saírem da Tarde e ver que era a Terra, o doutor discute sobre deixá-los lá, mas Ian acaba encontrando um garoto que revela que aquele local é a França. Ao entrar em uma casa e vestirem roupas adequadas ao local e época, eles descobrem papéis assinados por Maximilien Robespierre, do período do Reino do Terror. O doutor acaba saindo da sala e sendo pego de surpresa por trás, sendo nocauteado. Ian vai atrás e se depara com 2 contra-revolucionários, Dangerson e Rouvray. Um bando de soldados cerca a casa e exigem a rendição deles. Rouvray e Dangerson se rendem achando que com isso vão pelo menos evitar a guilhotina, porém são mortos ali mesmo baleados.
Os soldados entram e capturam Ian, Barbara e Susan, achando que são contra-revolucionários. Os soldados ateiam fogo na casa sem saber que o doutor está desacordado lá. Os três são levados à prisão, onde esperarão o dia da execução. O doutor é encontrado e salvo pelo jovem garoto que havia conversado mais cedo. Ele informa ao doutor que os três foram levados à prisão. Bárbara procura quebrar a parede úmida com as tábuas da cama. Ian, em uma cela separada e posto com o inglês Webster, que procura um homem chamado James Sterling, ele diz que tem informações importantes a esse homem e que Ian deveria avisá-lo para voltar imediatamente para a Inglaterra, e logo após isso ele acaba morrendo. O doutor, ao caminho de Paris, encontra um homem que lidera um grupo de trabalhadores acorrentados. O doutor, durante a conversa, indica que ele não devesse usar a violência, porém o homem não gostou e colocou o doutor para trabalhar junto com eles. Enquanto isso, Bárbara e Susan são descobertas tentando cavar o buraco. Na cela de Ian, Lemaitre ordena que Ian conte o que Webster falou antes de morrer, mas Ian nega e tem seu nome retirado da fila de execução devido à sua importância, visto que ele sabe o segredo. O doutor cria uma distração e consegue atordoar o líder fugindo para Paris. Bárbara e Susan são levadas para a carroça a caminho da execução. O transporte da carroça é sequestrado por Jules e Jean. Ambos matam os guardas e salvam Bárbara e Susan. Ian percebe que o carcereiro equivocadamente deixou o molho de chaves na fechadura. Ele aproveita e foge, mas Lemaitre o seguia furtivamente. Bárbara diz para Jules que elas não podem sair da França sem o doutor e Ian, e que foram presas lá no esconderijo de Rouvray e Dangerson. Susan fica doente e Leon ajuda enquanto flerta com Bárbara. O doutor chega na prisão sob disfarce, mas os três já não estavam mais lá. O lojista diz ter provas de um traidor, revelando o anel de doutor. Susan piora e Leon vai procurar um médico desesperadamente para ela. Jules, em um dos esconderijos, vê um homem e o ataca. O homem era Ian. Bárbara, ao chegar e ver Ian, o abraça. Ian conta sobre Webster. Jules afirma não conhecer James Sterling. Jules suspeita que Leon possa ser James Sterling e organiza um encontro entre os dois. Eles descobrem que o médico que cuidava de Susan era um espião que trancou-las na sala. Bárbara e Susan são presas novamente. O doutor, na prisão, finge interrogar Bárbara. Entretanto, Lemaitre escuta a conversa entre os dois. Ian cai na armadilha de Leon e é acorrentado. Bárbara sussurra o endereço de Jules para o doutor. O doutor tenta convencer que Bárbara é um membro poderoso do esquema, e se deixar ela ir, eles conseguiriam poder segui-la e conseguir descobrir mais sobre as alianças dela, supostamente. Obviamente que era um plano do doutor para soltá-la. Bárbara sai da prisão. Jules, sabendo onde Ian se encontraria com Leon, estranha a demora e decide ir atrás, vendo Leon mantendo Ian preso. Jules mata dois guardas e Ian empurra o outro, fazendo errar o tiro, ganhando tempo para Jules matar Leon. O doutor tenta convencer o carcereiro a soltar Susan, mas ele reluta negando. Bárbara se encontra com Ian e Jules. O doutor cria uma distração e nocauteia o carcereiro, soltando Susan. Lemaitre vê tudo e força o doutor a levá-lo até o esconderijo de Jules, deixando Susan presa. Lemaitre revela que é James Sterling. Ele estava disfarçado para interceptar a mensagem de Webster. Ian diz a mensagem, que era sobre um encontro que iria ocorrer numa pousada. Jules e Ian e Bárbara se disfarçam para ouvir a reunião. Através de um buraco na parede, eles escutam Napoleão pedindo para Barras. Através de um buraco na parede, eles escutam Napoleão pedindo para Barras para derrubar Robespierre. No dia seguinte, Sterling e Ian chegam tarde demais. A sala de Robespierre é invadida, ele reluta e acaba levando um tiro no maxilar. O doutor engana o carcereiro falando para preparar a cela para Robespierre, soltando os outros prisioneiros e Susan. O doutor e os outros três se despedem de Jean e Jules. Sterling revela querer voltar para a Inglaterra. O doutor e os outros três se despedem de Jean e Jules. Sterling revela voltar para a Inglaterra. O doutor, Susan, Ian e Barbara voltam para a Tardes. O doutor prefere não deixar Ian e Barbara naquele ambiente e eles partem na Tardes.